Boa noite, igreja. É muito bom estar aqui com a Primeira Igreja Batista de Foz. É um tempo que nós chegamos no Brasil, sempre que chegamos, gastamos um tempo com essa igreja, que é onde eu cresci, onde estão meus familiares e meus amigos. E eu sempre falo que pregar nessa igreja é um desafio para mim, porque aqui eu não sou só o missionário Ismael, ou o pastor Ismael, mas aqui muitos ainda me chamam para meu apelido de casa, me chamam de preto. E essa intimidade, estar em casa, é mais difícil falar para essa plateia que nos conhece tão bem. Alguns anos atrás, nós tivemos uma crise muito grande em Angola e eu preguei uma série de mensagens com o título Vivendo em Tempo de Crise, porque eu aprendi algumas lições como missionário, vivendo em lugares difíceis, em tempo de guerra, em tempo de doenças, e nós aprendemos algumas lições sobre viver em crise, e eu estava compartilhando isso com as nossas igrejas, e eu gostaria de compartilhar alguns desses princípios sobre esse tempo. É interessante que nós estamos vivendo, pela primeira vez, uma situação aqui no Ocidente, de epidemia, de afastamento social, mas se você olhar na Bíblia, nós encontramos esses princípios muito tempo atrás. Nós encontramos em Levíticos falando sobre se você tocar em sangue, lave as mãos, sai do arraial, fica fora até o pôr do sol. Se você tocar em morto, lave a roupa, lave o corpo, queime a roupa, fica fora do arraial por 7 dias. Era um princípio de asepsia que Moisés ensinou ao povo, recebeu do Senhor, ensinou ao povo, e o povo viveu, e isso eu já falei nessa igreja uma vez, sobre esse assunto, que isso salvou o povo de Israel durante a peste negra, uma grande epidemia, e eles usaram princípios de Deus que eles aprenderam lá ainda caminhando no deserto, e eles não estavam contaminados pelas doenças dali do momento. Agora nós estamos vivendo mais uma crise. E essa crise trouxe medo, trouxe insegurança, trouxe algumas pessoas sem saber como vai ser o futuro, e aí nós pensamos o que Deus tem para nós em tempo de crise. Em tempo de crise, ou em tempo de paz, ou em tempo de doenças, Deus sempre é Deus, e Ele sempre tem direção para o seu povo. Nós podemos confiar nele, e Ele nos dá direção. Então, quando chega um momento difícil, como cristãos, como filhos de Deus, nós temos que voltar para a palavra de Deus e perguntar o que Deus tem para nós nesse tempo, o que Deus tem para nós nessa época, o que Deus quer tratar conosco nessa situação. E nós estamos vendo uma grande volta para Deus. Nós encontramos presidentes da República pedindo ora pelo povo, situações de líderes mundiais pedindo tempo de oração, não é só aqui no Brasil, mas em volta do mundo. Nós vemos a Bíblia sendo feita download como nunca antes. Nós vemos prateleiras que vendem Bíblia na América e Europa esvaziando. Eu vi uma foto fantástica de uma prateleira do Walmart vazia, porque todas as Bíblias foram vendidas. Então, as pessoas estão se voltando para Deus. E nós que já estamos com Deus, devemos pensar em que nós cremos. Quais são os valores? Quais são os princípios que podem me guiar num tempo de crise? Quais os princípios que podem nos guiar nesse tempo que estamos vivendo? Eu vivi uma epidemia de cólera muitos anos atrás. Eu estava cuidando de um acampamento de deslocados de guerra, refugiados de guerra, e morria mais de 6 a 10 pessoas por dia de cólera. E a cólera é um acampamento de 30 mil pessoas, e cólera foi por dentro do acampamento, e 30% dos contaminados morriam. Perto de nós, há alguns anos atrás, teve uma epidemia de Marburg, uma febre hemorrágica que matava mais de 50%. Ano passado, terminou uma epidemia na nossa vizinhança, nos países vizinhos, na região dos Grandes Lagos, uma epidemia de ébola, ou ebola, que mata mais de 60% dos contaminados. E nós vivemos essas crises e o povo está lá. Agora nós estamos vivendo uma crise terrível. O mundo está assustadíssimo com uma doença que mata 2% dos contaminados. Aqui no Brasil, me parece que a média é 1,3% dos contaminados vão a óbito. Mas ela está causando mais medo do que ebola, do que Marburg, ou malária, que mata muito mais, ou cólera. Existe, então, um pânico generalizado numa doença porque ela é de alta contaminação. As outras doenças, era possível conter elas na África. Está morrendo lá na África, é longe, lá do outro lado do oceano,
Eu não preciso ter medo, está acontecendo do outro lado do oceano. Mas essa doença não pôde ser contida, ela espalhou. E isso trouxe para o mundo experimentar um pouco do que nós temos vivido na África, com as nossas epidemias e situações de doenças que nós temos vivido, as nossas crises lá. O mundo está experimentando o que nós temos passado lá na África e nós vivemos isso. E eu lembro que no tempo de guerra, nós tínhamos bombardeios aéreos, nós tínhamos ataques de guerrilha, nós tínhamos ataques nas estradas. E uma das coisas que me marcava em tempo de guerra era as pessoas cantavam música sobre o céu. As pessoas nos perguntavam sobre o céu. As pessoas nos pediam para pregar sobre o céu e falar sobre como é se encontrar com Deus, como é a vida no céu, como é que vai ser esse encontro com Deus. Mas aonde existe relativo conforto e tranquilidade, o céu vira uma utopia, que um dia eu vou lá. Mas eu estou vivendo bem aqui, eu tenho projetos, eu tenho planos, eu vou viver muito, eu tenho que comprar isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho alvos, e o céu fica do outro lado. Agora vamos pensar um pouco. Eu quero te desafiar a pensar a primeira coisa, na mensagem que nós cremos, que nós pregamos. Eu quero ler com você um texto em 1 Coríntios 1, e vamos ver 18 a 25, que diz uma coisa muito interessante sobre a nossa mensagem. Diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. A mensagem da cruz é outra mensagem que se tornou impopular no mundo de hoje. O mundo de hoje é um mundo de prosperidade, o mundo de para de sofrer, o mundo de prosperidade, paz, tranquilidade financeira. Tem algumas pregações sobre saúde divina, você não adoece mais, tem saúde divina, ou cura divina se você ficar doente. E a mensagem não tem sofrimento, não tem cruz. A mensagem bíblica que nós vivemos e cremos tem cruz, tem sofrimento. O mundo está passando por aflições. Nós estamos no mundo e nós vivemos as situações que o mundo ao nosso redor vive. Nós não temos como escapar disso. Há alguns meses atrás, eu estava no Camboja e eu comprei uma cruz. A minha filha tinha morrido há poucas semanas atrás, e eu estava com a tendência de ter autopiedade, de começar a ter dó de mim mesmo. Quando eu vi que eu estava indo nessa direção, eu falei: minha alma, acalma que não é por aí. Eu vi uma cruz de prata, comprei uma cruz e pus no pescoço, para eu lembrar o que eu creio. Sofrimento faz parte da caminhada. Lutas faz parte da caminhada. Eu usei a cruz por alguns tempos para me lembrar que eu não tenho direito de ter autopiedade. Eu vivo a mensagem da cruz. Eu tomei minha cruz e sigo Cristo. E sofrimento faz parte dessa jornada. Então, está muito difícil financeiramente, ou está muito difícil ficar de quarentena, ou está muito difícil viver a situação que nós vivemos. Nós vivemos a Cristo, nós servimos a Cristo. Batalhas faz parte do nosso caminho. E batalhas nos leva de volta aos princípios da palavra. É o momento de nós olharmos para o Senhor e falar: Senhor, nessa situação, eu vou pegar a minha cruz e vou te seguir. Eu te segui em tempos bons e eu te agradeço pelos tempos de refrigério. Porque nós temos muitas batalhas e Deus nos dá tempos de refrigério, onde nós somos renovados, temos alegrias, mas depois temos outras batalhas. E agora nós estamos vivendo num tempo de batalha, um tempo de luta, e é tempo de nós lembrarmos que nós somos
servos de Cristo. Nós vivemos a mensagem da cruz e pregamos a mensagem da cruz, que existe lutas, existe batalhas, mas nós somos esses mensageiros da mensagem da cruz. Nós cremos em Cristo Jesus. Então, é um tempo de nós pensarmos quem nós somos em Cristo. Somos servos de Deus e pregamos a Cristo crucificados e nós seguimos o nosso Mestre e mesmo com todas as situações da vida, é Ele que seguimos, é a palavra dEle que seguimos. E a mensagem diz que no mundo teremos aflições. Então, o primeiro princípio é nós somos seguidores da cruz de Cristo. Nós seguimos a Cristo e esse crucificado. Uma outra coisa muito importante nós lembrarmos, se nós irmos a 2 Coríntios, nós vamos ver outro princípio muito interessante, é a eternidade nossa. Nós somos eternos. 2 Coríntios 4, a partir do versículo 1, nós encontramos Paulo dizendo que nós vivemos uma vida eterna, nós somos passageiros nesse mundo. Tudo que nós vemos é passageiro, mas nós vivemos um Deus eterno. Então ele mostra para nós aqui que tudo que nós tocamos e vivemos passa, mas nós somos eternos. Vamos ver a partir do versículo 16, diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia em dia, porque a leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. A eternidade nós somos eternos, vivemos como cidadãos do reino de Deus. Como cidadãos do reino de Deus, a nossa perspectiva é eterna. Nós vamos olhar da glória e tudo que passamos nesse mundo, todas as nossas batalhas vão ser curtas, momentâneas e passageiras, comparado com o gozo da eternidade, comparada com o tamanho, a dimensão da eternidade. Se nós vivemos e cremos na eternidade, nós agora pensamos em dimensão eterna. Nós estamos vivendo a batalha? Estamos. É leve e momentânea. É temporal. Nós estamos vendo e são coisas pequenas. O que nós não vemos é o eterno, é a dimensão de Deus. E é aí que nós estamos caminhando nessa direção. Então, tudo que se vê é temporal. O mundo, Satanás tem trabalhado para nos seduzir, para que nós possamos colocar a nossa visão nas coisas passageiras. Colocar a nossa visão nas coisas momentâneas, como riquezas, aparência, economia, saúde e segurança externa e por aí afora. Recentemente eu estava conversando com alguém que estava falando sobre um procedimento de estético. Eu estou pensando em fazer um procedimento estético. Eu falei, eu não tenho nada contra um procedimento estético, mas por que você não investe em aprendizado de uma nova língua? Por que você não investe em alguma coisa interior? Por que você não tenta melhorar o teu homem interior? Que é bem possível que você vai ignorar o exterior se o teu interior estiver realmente bem construído, bem estruturado no que você crê e crescendo intelectualmente, crescendo espiritualmente. É incrível como o mundo nos atrai para a questão estética, não estética do corpo, estética da nossa casa, ou a estética do nosso carro, ou a aparência das coisas. A questão econômica, como é que a economia está, como minha economia está, e nós tiramos os olhos do eterno. Eu tenho uma experiência muito interessante. Muitos anos atrás, eu era jovem. Eu estava plantando, acho que a minha primeira igreja. Eu fui com a equipe para um lugar chamado Correia Pinto, isso era 1988, e nós íamos fazer uma campanha de alguns meses para dar início ao ministério de uma igreja batista, que hoje eu creio que é a Igreja Batista de Correia Pinto, Santa Catarina.
E eu trabalhei lá, acho que 4 ou 5 meses, com uma equipe fantástica de jovens. Fizemos um excelente trabalho de evangelismo, discipulado, e ganhamos muitas pessoas, preparamos para o batismo. E eu saí daquela campanha, depois de alguns meses liderando a equipe, eu estava pisando em nuvens. Foi o meu primeiro sucesso no ministério. Uma coisa assim palpável. Eu vi pessoas se rendendo ao Senhor, eu vi gente sendo curada, eu vi gente preparada para o batismo. E eu saí de lá, cheguei em Porto Alegre, na sede da missão, e eu ganhei 2 semanas de férias e vim para Foz para descansar. Cheguei aqui, alguns amigos tinham sido promovidos no emprego, meu irmão tinha comprado carro novo e tal. Eu cheguei aqui contando as bênçãos, cheio de alegria pelas almas ganhas e tal. Eu achei o meu destino no Senhor, é isso aí. Em 3 dias, eu estava com dó de mim mesmo. 3 dias depois que eu cheguei em Foz, eu estava pensando, todo mundo tem dinheiro e eu não tenho. Compraram um carro novo e eu agora não tenho. E eu não tenho perspectiva de ter. As bênçãos dos materiais que eu vi fez eu perder a perspectiva eterna. E com pouco eu estava esquecendo qual o meu chamado e estava preocupado com as coisas que os outros tinham adquirido. A inveja entrou no meu coração e eu perdi a perspectiva do meu chamado, por causa que eu estava olhando para as coisas temporais. Eu tirei o olho do eterno. Como é fácil tirar os olhos do eterno e começarmos a colocar todo o nosso foco, toda a nossa concentração em coisas passageiras. Em tempo de crise, nós devemos lembrar que somos eternos. Se eu viver, eu vou servir a Cristo. Se eu morrer, eu vou estar com Cristo. A perspectiva eterna do nosso chamado em Cristo, a perspectiva eterna de ser cristão, a perspectiva eterna de ser filho de Deus. É tempo de nós focalizarmos nisso. Eu brinquei com alguns irmãos, nós estávamos conversando lá em São Paulo, e eles estavam falando, essa crise, talvez seja a última vez que nós conversamos, quem sabe se nós vamos escapar dessa epidemia. Eles estavam com muito medo. E eu falei assim, olha, isso é passageiro. Daqui 2 ou 3 ou 4 meses, nós vamos olhar para trás e vamos rir disso juntos. E vamos rir junto com fulano, vamos estar juntos rindo. Só que eu mencionei 3 irmãos que já tinham morrido, já estavam na glória. E eles pensaram um pouquinho, depois falaram, mas eles já morreram. Eu falei, talvez a gente vai se rir disso na glória, não aqui, mas nós vamos rir disso. Isso vai ser passado. De um lado ou do outro, isso vai ser passado. Então é interessante nós pensarmos na perspectiva eterna. Pensarmos na eternidade, nós vamos ver que não existe motivo para insegurança se nós estamos seguros na rocha, seguros no Senhor. Então, um outro princípio para nós pensarmos em tempo de crise é a eternidade da nossa andar com Deus. Então, nós temos que pensar nisso. E quando nós estamos nessa perspectiva eterna, nós lembramos que nós temos a mensagem da cruz, que tem tanta gente entrando nessa crise sem Deus. E esse momento de crise acontece o que com as pessoas? As pessoas que estão sem Deus, elas ficam mais acessíveis, elas estão fazendo perguntas. E elas estão perguntando, eu tenho recebido perguntas sobre a eternidade, perguntas sobre os céus, perguntas sobre Deus, perguntas sobre a Bíblia, perguntas se isso é profecia bíblica, se é os sinais do fim do tempo. Eu tenho recebido diversas perguntas e são oportunidade para nós compartilharmos a mensagem. O próximo ponto que eu quero compartilhar está em Romanos 6. E Romanos nos fala de uma coisa muito interessante. Agora, vamos pensar, Romanos 6, a partir do versículo 10, nós encontramos agora a mensagem falando quem nós somos agora no reino de Deus. Pois quando temos morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto ao viver, vive para Deus. Assim também nós, considerai-vos, pois, mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeceis às suas paixões e concupiscências. Nem ofereçais cada um de vós os vossos membros, os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus, como ressurreto dentre os mortos, os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas sim da graça. Ser instrumento de Deus em tempo de crise. Se você não quer deixar o medo dominar o teu coração, lembra que você é instrumento de Deus, o teu corpo é instrumento de Deus. Se você estiver servindo a Deus nessa situação,
Se você estiver servindo a Deus, o medo não vai dominar o teu coração. Pelo contrário, o teu coração vai se encher de fé, de perspectiva e de autoridade espiritual. Se você pensar, o povo está com medo, o povo está retraído, como eu posso servir a Deus nessa situação? Como eu posso servir o próximo nessa situação? Hoje essa manhã eu tive uma live com um grupo de obreiros lá na África. E eles estão levantando recursos e estão fazendo máscara, estão levantando recurso alimentar para estar socorrendo uma comunidade em volta da missão que estão passando necessidade por estar dentro de casa. Eles não podem sair e são pessoas que trabalham de manhã para comer de tarde e eles estão com necessidades. Nossos obreiros estão preparando, fazendo cesta básica para socorrer aqueles necessitados em volta da missão. E eu vi eles cheios de fé, cheios de autoridade, celebrando cada doação que chega em dinheiro ou em bens para eles ajuntar e socorrer os vizinhos. E eles poderiam estar com os portões fechados, como alguns lugares, e falando, vamos ficar fechado aqui dentro, que aqui dentro nós estamos seguros. Aqui dentro, se nós fecharmos os portões, o coronavírus não chega aqui. Mas eles fecharam os portões, tomaram providências para estar se proteger, e agora eles oraram, se prepararam e estão indo levar o amor de Deus para aqueles necessitados. Isso é quando nós nos tornamos instrumentos de Deus em tempo de crise. A minha igreja está vendo as pessoas necessitadas e entre aqueles irmãos que têm condições, os diáconos estão, como lá em Angola não pode sair de casa, tem polícia e exército na rua vigiando para as pessoas não saírem. Nós temos alguns diáconos que são médicos e são policiais, estão passando na casa dos irmãos, recolhendo alimentos para levar na casa daqueles que não têm. Então nós estamos sendo instrumentos de Deus. Em tempo de crise, se você não quiser estar com medo, inseguro, é hora de você lembrar que você foi salvo, foi resgatado, foi redimido pelo Senhor. E você é chamado para ser instrumento de justiça no seu corpo, no seu espírito, e você está servindo a Deus na situação que está vivendo. O grande desafio é o que eu posso fazer para o meu próximo nessa situação. Como eu posso servir a Deus nessa situação? Em vez de eu ficar dentro de casa pensando como eu posso fazer para não morrer nessa crise, nós já morremos com Cristo. Nós somos redimidos, nós temos perspectiva eterna. Nós vamos cumprir a lei, cumprir as determinações da lei, vamos nos guardar de estarmos nos expondo desnecessariamente, mas o grande desafio é como eu posso servir a Deus na situação. Como eu posso ser resposta para as pessoas que estão com medo, para as pessoas que estão inseguras, para as pessoas que estão precisando de uma palavra, ou precisando de um recurso financeiro, ou precisando realmente de comida? Como eu posso responder o sim de Deus? Como eu posso carregar a minha cruz e servir o mundo nessa situação que nós estamos vivendo? O meu grande desafio é você não se retirar com medo, mas se voltar para o Senhor, lembrar quem você é em Cristo, lembrar da perspectiva eterna do nosso chamado, lembrar que nós somos eternos, vivendo ou morrendo nós somos dele, e que nós temos uma perspectiva muito maior. Nós somos chamados para algo muito maior do que ficar dentro de casa com medo. Nós somos chamados para viver em fé, viver com autoridade espiritual. Nós somos chamados para representar o Senhor em toda e qualquer situação. Nós podemos servir Ele no meio de guerra, no meio de epidemia ou no meio dessa grande onda de pânico que o mundo está vivendo. Nós continuamos servos de Deus e nós temos resposta para essa situação. Nós temos resposta eterna para a vida das pessoas. Elas estão preocupadas com a situação temporária e passageira. Dentro de poucos meses, nós vamos ter, essa onda vai ter passado, a maior parte da população brasileira já vai ter passado pela virose e vai estar do outro lado. Alguns vão estar na glória e esses vão estar melhor do que os que ficaram para trás. Os que ficarem aqui vão estar ajudando a reconstruir um país em crise. Os que foram para a glória vão estar gozando o gozo eterno do Senhor e recebendo o galardão eterno. Vão estar bem melhor do que os que ficaram aqui para reconstruir o país. Mas se nós terminarmos essa crise deste lado ou do outro lado da nossa eternidade, nós vamos terminar com Ele e vamos estar servindo a Ele. Então o grande desafio é manter a perspectiva eterna.
Nós somos eternos. Nós somos chamados, estamos sofrendo? Estamos, mas nós somos soldados da cruz. Somos soldados de Cristo. E nós temos uma resposta de Deus para o medo, para o pânico. Nós temos uma resposta para a situação que o povo está vivendo. Então o grande desafio é nós nos colocarmos à disposição de Deus. Talvez você não vai sair da tua casa, talvez você vai só interceder, ou você vai responder algumas perguntas para os seus amigos que estão te questionando sobre a fé, questionando sobre isso, ou você vai responder algumas profecias estranhas que estão circulando na rede social, você vai dizer isso não é de Deus. Ontem eu tive que responder a alguém que veio com uma profecia de pânico e medo. Eu falei, olha, essa profecia é muito estranha, mas não me parece que é o caráter do Espírito Santo. O Espírito Santo, em tempo de crise e de medo, ele é o consolador. É o Espírito Consolador. Será que o Espírito Consolador vai trazer mais medo e mais pânico em cima do que já está acontecendo? Eu creio que não. Então, não me parece que esse é o caráter de Deus. Então, essa profecia não condiz com o caráter de Deus. Então, vamos poder dar resposta a essas pessoas que nos questionam sobre a nossa fé, sobre a palavra de Deus. Nós temos possibilidade de, no meio da situação que nós estamos vivendo, sermos servos de Deus. No meio da situação que nós estamos vivendo, sermos instrumento de justiça para o reino do nosso Deus. Que Deus te abençoe e vamos passar essa situação sem medo. E se você está com medo, entrega teu medo ao Senhor. Medita na palavra de Deus e deixa a palavra de Deus reconstruir a tua fé. Deixa a esperança eterna reconstruir a tua fé em Deus, a tua segurança na rocha. E você vai poder passar essa situação sendo instrumento de justiça, sendo servos do Senhor e carregar a tua cruz através dessa situação e levar muitas pessoas a se firmar no Senhor nesse momento. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua igreja.